E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana, eu sou professora de Geografia do Mandetta e eu tô aqui para corrigir com vocês a prova do Enem que vocês fizeram ontem à tarde. Então vamos aí. No geral, essa prova ela estava relativamente fácil, né? Ela trouxe questões sobre a crise hídrica de São Paulo que ocorreu lá em 2014, trouxe questões aí sobre a dinâmica da formação de massas de ar, formação dos ciclones, trouxe questões de geopolítica mundial, como a questão demográfica de Israel, sobre os refugiados da Síria e também sobre transição demográfica. Então vamos à correção da prova? Vamos começar então. A prova que eu peguei foi a amarela. Então tem que lembrar vocês que são 4 provas que o Enem tem e que os textos são os mesmos, porém eles vão mudar o número da questão e vão inverter a ordem das alternativas. Então vamos prestar atenção, quando eu for ler a alternativa correta, obviamente eu vou ler o texto todo dela, certo? Então, a primeira questão, ela vai falar sobre a dinâmica de transportes dos portos, né? Então, os portos sempre foram respostas ao comércio praticado em grande volume, que se dá via marítima, lacustre e fluvial. E sofreram adaptações ou modernizações de acordo com um conjunto de fatores que vão desde a sua localização privilegiada, frente a extensas interlândias. O que são interlândias, pessoal? Terras de trás, significa, né, regiões afastadas das áreas urbanas, passando por sua conectividade com modernas redes de transportes que garantam acessibilidade, associados no atual momento à tecnologia, que os transforma em pontas de lança de uma economia globalizada que comprime o tempo em nome da produtividade e da competitividade. Uma mudança que permitiu aos portos adequarem-se às novas necessidades comerciais apontadas no texto foi a... Então, está articulando a questão dos transportes dos portos com a globalização e com a articulação em âmbito mundial, então, dos diversos países aí nas transações comerciais. Então, a resposta correta para essa alternativa seria né? Intensificação do uso de containers. Por quê, gente? Porque favorece a agilidade na intermodalidade dos transportes, né? Mais agilidade, então, na intermodalidade. Agora, a questão 48 vai apresentar, então, um gráfico, né, com a dinâmica hidrológica. Então, vai apresentar nos primeiros 3 horas, né, um período de chuva, aí na segunda hora, a maior quantidade aí de milímetros de chuva. O que esse gráfico vai representar? Uma acentuada elevação, aumento da vazão de água, então, nas grandes cidades, nos centros urbanos, né? Então, o que a questão quer? A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove a resposta correta é a letra E, ampliação do escoamento superficial. Causado pelo que, gente? Pela pavimentação das ruas e pela diminuição da infiltração da água nos solos. Certo? Alternativa E, então. Próxima questão será a questão 50 da prova amarela. Vamos ler o texto. A presunção de que a superfície das chapadas e chapadões representa uma velha peniplanície é corroborada pelo fato de que ela é coberta por acumulações superficiais, tais como massas de areia, camadas de cascalhos e seixos, e pela ocorrência generalizada de concreções ferruginosas que formam uma crosta laterítica, denominada canga. Então, quando ocorre esse tipo de fenômeno, a formação de uma crosta laterítica, nesse tipo de peniplanície, né, ocorre com solos ricos em ferro e alumínio. Então, quando ocorre muita chuva, né, ocorre o processo de lixiviação, né, somando com intemperismo químico, né, as rochas que vão ficar nessa crosta, elas vão acumular essa grande quantidade de ferro e alumínio. Por quê? Por causa dessa lixiviação. Então, para que seja propícia a formação dessa crosta laterítica, seria a alternativa D, né? Tem que ser um clima tropical com sazonalidade de chuvas para o quê? Ocasionar essa lixiviação dos solos pelas chuvas. Então, a resposta correta vai ser a letra D. A próxima questão é 54. Ela vai falar da questão de fronteiras, né? Então, texto 1. As fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam, por elas passando discursos de legitimação da ordem social, tanto quanto do conflito.
E o texto 2, as últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informações que rendem dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem física ou espiritualmente suas raízes. A ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende a... Então, pessoal, essa ideia de fronteira apresentada em ambos os textos vai apresentar o quê, né? Que fronteiras elas barram fisicamente o deslocamento de pessoas. Isso está acontecendo muito, aí já faz tempo aí no mundo, né? Aí, posteriormente, é a queda do Muro de Berlim, né? Com o deslocamento de populações do norte da África e Oriente Médio para a Europa. Tem a questão aí, né, da região da América Central para os Estados Unidos. Agora tem a questão dos sírios que estão se deslocando para a Europa também. E até os venezuelanos para cá, né? Então, barreiras físicas, né, acabam impedindo o deslocamento de pessoas, né, mas também tem aquela questão de barreiras fluidas ou barreiras inexistentes em relação às capitais, mercadorias e informações, que vai, né, acentuar o caráter seletivo, tornando essas barreiras segregadoras, ok? Então a resposta correta vai ser a letra E, seletividade dos mecanismos segregadores. Próxima questão, a 55, também vai apresentar dois textos e ela vai falar essas questões das dinâmicas atmosféricas do Brasil, né? Então ali vai apresentar dois mapas, né? O segundo mapa ali vai falar da formação aí de um anticiclone seco, né? Que esse anticiclone seco, ele vai impedir que chuvas se aproxime então daquela região, vai impedir a umidade. Lembrando que uma zona de alta pressão ela é seca e muitas vezes ela acaba impedindo, né, a umidade do local. Então aqui, em relação, né, a essa questão, ela vai falar da crise hídrica então que houve no Sudeste lá em 2014, né? Então por que ela aconteceu? Qual é a causa, né, dessa seca que ocorreu então na região do Sudeste lá em 2014? Então vai ser a letra B, formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade, certo? Vamos então para a 64. Essa questão, ela vai falar da situação dos refugiados sírios. Lembrando então que esses refugiados, eles fogem da Síria, por causa aí da guerra que existe entre o governo e a expansão aí do Estado Islâmico, né, o governo aí do Bashar al-Assad. Lembrando da Primavera Árabe, né, das questões políticas do país, os sírios se levantam então contra a ditadura militar do Assad e surge aí o Estado Islâmico, né? Então, seria a letra E a resposta correta, a desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados, né? As pessoas fogem do seu país de acordo com por causa desses conflitos, né, para outras regiões como para a Europa. Então, letra E, ok? Questão 68, então, foi-se o tempo em que era possível mostrar um mundo econômico organizado em camadas bem definidas, onde grandes centros urbanos se ligavam por si próprios a economias adjacentes, lentas, com um ritmo muito mais rápido do comércio e das finanças de longo alcance. Hoje tudo ocorre como se essas camadas sobrepostas estivessem mescladas e interpermeadas. Interdependências de curto e longo alcance não podem ser mais separadas umas das outras. Então, ele vai falar, esse texto, né, o Enem vai nos trazer a questão dos espaços urbanos, que eles apresentam relações complexas entre si, muitas vezes interdependentes, embora se sobreponham, né, mas hoje se amplia a relação, as articulações de redes entre esses centros urbanos numa escala muito grande. Essa ampliação, ela vai fazer com que haja uma superação daquela antiga visão, né, dos grandes centros que sobrepõem os centros menores. Hoje está tudo integrado. Então a resposta correta vai ser a letra D, articulação de rede multiescalares, né? Então, os grandes centros urbanos acabam se articulando aos centros menores das cidades menores, porque se adquirem uma certa dependência, né, interdependência entre os outros. Questão 70 vai falar da questão de Israel, né? Vamos ler o texto. Então, a situação demográfica de Israel é muito particular. Desde 1967, a esquerda sionista afirma que Israel deveria se desfazer rapidamente da Cisjordânia e da faixa de Gaza, argumentando a partir de uma lógica demográfica aparentemente inexorável.
devido à taxa de crescimento árabe ser muito mais elevada. A anexação dos territórios palestinos, formal ou informal, acarretaria dentro de uma ou duas gerações uma maioria árabe entre o rio e o mar. Então, sobre o que esse texto está falando, né? Lembrando que, primeiro, né, depois da Guerra dos 6 Dias, Israel vai conquistar, né, 75% a mais do território que lhes foi destinado após aí a divisão, né, da região aí da Palestina, que ficou metade para a região dos árabes e outra metade para os judeus. Então, pós-Guerra dos 6 Dias, a área ocupada pelos árabes ficou muito reduzida entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Lógico, né, existe aí um aumento populacional muito maior dos árabes do que da população aí de Israel. Então, para evitar, né, que se exceda, aumente muito o número, né, de árabes dentro da população, convivendo com judeus, então se cogita a possibilidade, né, de passar então para os árabes a Cisjordânia e a faixa de Gaza, né? Então, seria a resposta B, busca da preeminência étnica sobre o espaço nacional. Então, obviamente, os árabes não podem ter hegemonia étnica no território da Palestina, porque teriam mais força que os israelenses, ok? Então, por isso eles preferem, né, se separar desses territórios ou destinar esses territórios para os árabes. Próxima questão, então, vai ser a 71 da prova amarela. Essa questão vai apresentar uma imagem que é a trajetória de ciclones tropicais. Lembrando então que esses ciclones, eles se formam, né, nas áreas de alta pressão e eles se deslocam para as áreas de baixa pressão. Normalmente se formam nas áreas aí de alta pressão, que são as áreas do trópico, né? E baixa pressão, lembrando, né, pode ser aí o Equador, né? Ou também pode ser ali a região do Círculo Polar Ártico e Antártico. Então a resposta correta para essa questão será a C, pressão atmosférica com diferença acentuada, o que faz com que haja o deslocamento desses ciclones aí tropicais da região de alta para baixa pressão. A questão 73, ela vai apresentar ali um gráfico, vai falar então sobre o extrativismo vegetal e a silvicultura, né? Então o que a questão quer, né? Considerando as diferenças entre extrativismo vegetal e silvicultura, a variação das curvas do gráfico foi influenciada pela tendência de... Então, se a gente for observar o gráfico, houve um crescimento no reflorestamento de seringueiras. Por um outro lado, né, a questão do extrativismo vegetal caiu. Então, de acordo com a análise do gráfico, a alternativa correta é a letra C, utilização de madeira de reflorestamento. A próxima questão, 74 da prova amarela, ela vai fazer aí uma articulação entre filosofia e geografia, né? Questão 74, então, vamos lá ler o texto. No início da década de 1990, dois biólogos importantes, Redford e Robson, produziram um modelo largamente aceito de produção sustentável, que previa quantos indivíduos de cada espécie poderiam ser caçados de forma sustentável baseado nas suas taxas de reprodução. Os seringueiros do Alto Jaruá tinham um modelo diferente. Há quem lhes afirmava que estavam caçando acima do sustentável, dentro do modelo. Eles diziam que não, que o nível de caça dependia da existência de áreas de refúgio em que ninguém caçava. Ora, esse acabou sendo o modelo batizado de Fonte Ralo, proposto 10 anos após o primeiro por Novaro, Bodmer e o próprio Redford, e que suplantou o modelo anterior. No contexto da produção científica, a necessidade de reconstrução desse modelo, conforme exposto no texto, foi determinada pelo confronto com um ou uma, né? Então, aqui a gente vai ver uma relação entre o conhecimento empírico utilizado então pelas populações locais e a produção científica do desenvolvimento sustentável. Então, de acordo com essa análise, a letra D é a alternativa correta, conhecimento empírico apropriado pelo senso comum, que vai ser utilizado então, né, como uma forma de conceber essa produção científica do desenvolvimento sustentável. Questão 78. A questão vai falar da agricultura ecológica, né, dos orgânicos. Então, o que o texto vai perguntar, né? Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva apresentada no texto? Então, o que o texto vai trazer para nós, né?
que os orgânicos eles têm um preço muito mais elevado e têm dificuldade de expandir a questão dos alimentos saudáveis, né? Então, a agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro também acontece o mesmo, impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos saudáveis. O setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na agenda de propriedades da política agrícola praticada no país. Então, normalmente, né, quando a gente vai nos supermercados, a gente vê que os orgânicos eles são muito mais caros, né, e são produzidos por famílias, né, pela agricultura familiar. Então, o texto quer saber de que forma o poder público pode intervir, né, nesse processo aí, para reduzir essa marginalização dos produtores de orgânicos. Então, primeiro, né, políticas voltadas para a expansão desse tipo de agricultura familiar, com financiamentos disponíveis, com suporte técnico, né, que vai elevar a produção, então, desses orgânicos, elevando a produção, consequentemente, os preços vão acabar diminuindo e mais pessoas terão acesso e vão poder comprar os orgânicos. Então, a resposta correta vai ser a letra A, subsidiar os cultivos de base familiar. A questão 80. Vamos lá, então. Vamos ler, tem dois textos aqui. Quando um exército atravessa montanhas, florestas, zonas de precipícios ou marcha ao longo de desfiladeiros, alagadiços ou pântanos ou qualquer outro terreno onde a deslocação é árdua, está em terreno difícil. O terreno onde é apertado e a sua saída tortuosa e onde uma pequena força inimiga pode atacar a minha, embora maior, é cercado. O objetivo principal era encontrar e matar Osama Bin Laden. Onde ele se esconde? Não podemos esquecer a dificuldade de ocupação do país, que possui um relevo montanhoso cheio de cavernas, onde fica fácil para quem está acostumado com esse relevo esconder-se. As situações apresentadas atestam a importância da relação entre a topografia e o. Então, o que esse texto 1 nos remete, né? Quando um exército chega, né, em um local, né, com topografia desconhecida, né, vai ser mais difícil se movimentar. Por quê? Porque não conhece o local, né? Obviamente, as populações locais, por conhecerem bem a topografia, vão ter uma vantagem sobre esse exército muito maior, o que fala o texto 1, né? E o texto 2, a procura do Bin Laden, né? Não podemos esquecer a dificuldade de ocupação do país. Por quê? Porque é um terreno de topografia difícil, né? Então, essa topografia ela pode dificultar a entrada de um exército, né? E facilitar, obviamente, a população local. Então, como acontece, né, no caso aí, na procura pelo Bin Laden, né? E como aconteceu, por exemplo, na Guerra do Vietnã, né? Então, a resposta correta aí é a letra E, domínio cognitivo da configuração espacial. Certo, pessoal? Questão 80, letra E, domínio cognitivo da configuração espacial. A questão 82 da prova amarela, então. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade da vida familiar e social. A ocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Então, essa questão aqui está falando da conclusão da área de transição demográfica de determinadas regiões, como na Europa, por exemplo, né? Então, em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de conclusão da transição demográfica, que é a alternativa B. Então, em relação à pirâmide populacional, a base ela vai estar pequena, porque o número de nascimentos reduziu. E o topo vai estar muito maior, porque vai ter aumentado o número de pessoas idosas, né? Consequentemente, diminui o número de pessoas economicamente ativas. E isso aconteceu lá na Europa, né? Na década de 90, né? Ainda hoje ainda tem esses efeitos. E isso vai acontecer aqui no Brasil, porque a nossa população está envelhecendo. Até 2045, 2050, né? Nós vamos concluir, então, esse nosso processo de transição demográfica. Gente, a questão 87, ela vai falar sobre a ação antrópica realizada aí pelos ameríndios, né, em relação aí ao cuidado da floresta amazônica, né, as plantas que eles domesticavam. Então, em uma pesquisa realizada por Carolina Leves, especialista em ecologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e publicada na revista Science, demonstra que as espécies vegetais domesticadas pelas civilizações pré-colombianas são as mais dominantes. A domesticação de plantas na floresta começou há mais de 8.000 anos. Primeiro eram selecionadas as plantas com características que poderiam ser úteis ao homem. E em um segundo momento era feita a propagação dessas espécies. Começaram a cultivá-las em pátios de jardins por meio de um processo quase intuitivo de seleção.
Então, essa seria uma alteração realizada pelo homem na natureza, ou seja, uma ação antrópica, né? Então acreditava-se que não existia uma ação antrópica durante aí o período das civilizações pré-colombianas. Muito pelo contrário, esse texto, que é uma fonte histórica, né? E no caso está sendo usado aqui na prova de geografia, vai dizer o contrário, que não, que existia sim uma interferência do homem no meio ambiente. Então, devido a isso, a alternativa correta é a letra B, a ausência da ação antrópica. E agora, vamos à última questão, então, da prova, né? Vai ser a questão 90. Então, olha só, é uma questão que ela vai falar de cartografia, né? Então, anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, de forma a realçar o tema. A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. A técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço. Pessoal, de acordo aí com as alternativas, a alternativa que apresenta então uma anamorfose é a letra C, ok, pessoal? Então essa foi a correção da prova do Enem de domingo agora. Agradeço vocês, espero que tenham acertado a maioria das questões. Até mais, boa sorte!